Saudações e bem-vindo ao programa das Artes e Cultura. Todas as semanas trazemos novidades. Nesta edição destacamos o lançamento de duas obras literárias pertencentes a dois autores, o José Muchini e também o Luís Cesarilo. Vamos começar com o Dr. José Muchini, que lança a obra Respostas que não dei a perguntas que não me fizeram. O lançamento aconteceu na AEMO, Associação dos Escritores Moçambicanos, em Maputo, e contou com a presença do antigo chefe do Estado, Armando Emílio Guebuza. Bem-vindo. O juiz reformado, jubilado na linguagem da magistratura, José Muchini, lançou na Associação dos Escritores Moçambicanos, AEMO, na cidade de Maputo, o livro Respostas que não dei a perguntas que não me fizeram. A obra, com mais de 300 páginas, foi apresentada numa cerimônia em que estiveram várias individualidades da nossa praça. Trata-se de um livro que conta a história de vida do autor. É possível que algumas pessoas se entusiasmassem a pensar que eu vou apresentar aqui um discurso daqueles fabulosos. Nem tenho, enfim, capacidade nem literatura suficiente. Não sou nada dado para essas coisas. Sou um indivíduo que... Alguns ali cumprimentaram-me, fiquei um pouco assustado quando disseram: senhor escritor. Eu disse: não, eu sou escrevedor. Não sou escritor. Não chego a ser escritor. Portanto, dizia eu, não trago nenhum discurso. Eu, no livro, tenho o meu pensamento. E eu, ao pensar na intervenção que ia fazer, ocorreu-me que não devia escrever, não devia falar muito sobre este livro. Senão era capaz de esvaziar o apetite, enfim, que o título terá despertado. Prefiro que as pessoas leiam o livro, pensem no que pensarem e não ser eu, neste momento, a falar do livro. Deixo em aberto muitas questões. O título já faz referência a esta ideia que estou a transmitir. Eu deixo em aberto muitas questões, não tenho resposta para elas. Eu até estou sujeito à crítica e é muito bom ser criticado. Enfim, eu quando comecei a escrever este livro, foi assim. Agarrei-me a um pensamento segundo o qual o homem, para ser completo, deve fazer três coisas. Deve plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Árvores já plantei umas tantas, algumas morreram, mas outras sobreviveram. Filho tenho, e da mesma maneira a natureza é assim. Uns estão vivos, outros não estão vivos. Eu pensei, falta escrever o livro. Comecei a olhar para mim e a dizer-se, escrever um livro. Mas como? Se eu sou simplesmente um monte de insignificância, como vou escrever um livro? Eu tenho lido muitos livros, são coisas que deslumbram. Agora eu ia escrever um livro. Então consultei alguns amigos. Mas como escrever um livro? Tive muitas ideias. Alguns até apoiaram. Escreva o livro. Fiquei entusiasmado. Outros disseram: nós conhecemos pessoas que escrevem livros ali. Nós podemos indicar essas pessoas. Essas pessoas podem escrever o livro que você quer. Porque há pessoas que têm livros que são escritos por outras pessoas. Transmitem-lhes ideias e essas pessoas escrevem da forma como escrevem. Eu tive medo de ser traído. Eram capazes de escrever aquilo que eu não queria escrever. Então pensei assim, bem, eu andei na escola. Eu aprendi a ler, escrever e contar. Por que não vou escrever um livro?
E foi daí que eu comecei a escrever este livro. Bem ou mal, bem, foi aquilo que os senhores hão de encontrar por aí. Eu tentei fazer uma inovação. Nunca tinha visto. Saiu-me da cabeça fazer um livro com poesia, prosa e poesia. Uma coisa que eu considero, não li muito, não é? Muitos livros, mas considero inédito em relação àquilo que tenho visto por aí. Eu tenho, no meio da prosa, muita poesia romântica. E aqueles que são românticos são capazes de deleitar com os poemas que eu ali escrevi um pouco. Agora, não quero me alongar muito, mas quero tentar dar uma resposta àquilo que ninguém me perguntou. Mais ou menos como digo no título do meu livro. Respostas que não dei a perguntas que não me fizeram. Sim, por que este título? Eu entendo qualquer situação que ocorra é como uma pergunta. É uma pergunta. Por quê? Porque nós temos capacidade de dar resposta. Quando chove, nós somos capazes de perguntar, mas por que está a chover? Até podemos ficar calados. Daí que, perante a vida, perante muitos acontecimentos que para mim eram perguntas, e ninguém me colocava com perguntas, não dei resposta. Nós podemos não dar resposta na altura. Por quê? Ou não nos convém, ou é por uma questão de sigilo, se calhar profissional. Na altura não podemos dar resposta. E nós deixamos a questão correr. Mas a dado momento, somos capazes de dizer assim, vamos pronunciar sobre aquilo de que não falei. E parece que é isso que eu tentei fazer. Ao longo do meu livro, hão de encontrar questões que, sei lá, talvez queiram me perguntar, mas nessa altura não vão ter perto para perguntar. Eu deixo isto à consideração das pessoas que hão de ler o livro. Não me quero alongar, como eu disse. Parece que o mestre de cerimônias pode me mandar calar. Quero simplesmente agradecer a todos quantos se privaram de muitas coisas no dia de hoje e vieram fazer-me companhia. Tenho aqui muitos senhores, tenho aqui celebridades, tenho ilustres, como os da ínclita geração Altos Infantes, que estão aqui a ouvir-me em vez de fazer muita coisa. Eu agradeço bastante. Vimos aqui que Sua Excelência, o Presidente da República, antigo Presidente da República, deixou de correr, ir naquele momento que esteve aqui para uma cerimônia de falecimento, veio para aqui. Eu estou muito agradecido. A cerimônia do lançamento contou com a presença do antigo chefe do Estado, Armando Guebuza, que na ocasião aconselhou a todos a lerem o livro e apelou aos presentes para que sigam o exemplo do autor. Eu trabalhei com o Dr. Muchini, juiz conselheiro, né, atualmente, quando eu era ministro dos Transportes e Comunicações. Há muito tempo. Depois disso, separámos-nos, não por desavenças, felizmente, fomos trabalhar em lugares diferentes. Ele foi para onde foi e eu também fui para onde fui. E o resultado daquilo que ele foi fazer lá onde foi é este belo livro que nós temos aqui. É um livro que, não estou a falar do livro, estou
estou a falar do autor do livro. É um livro que mostra que os funcionários e os camaradas dedicados podem não só pensar em produzir, mas podem produzir algo de extrema necessidade para a sociedade. E este livro, eu penso que é isso, resulta disso. E não admira. Ele, além de ser jurista, advogado, ele também foi um jurista, um advogado, e neste caso, chefe do gabinete, competentíssimo. E por isso eu penso que não posso ter mais palavras devido às pressões de tempo. Por isso, eu aconselho aos presentes a lerem o livro. Não só. Aconselho aos presentes a ter o exemplo dele como trabalhador e mais tarde como juiz, também que é trabalhador, como uma referência que nos podem ajudar a responder a questões como aquela que o José Mucavela aqui apresentou, ou então que o Fernando Couto aqui apresentou. A educação da sociedade. A sociedade não pode estar assim tão com muitas dificuldades, havendo pessoas com muita experiência, de bom trabalho e de bom exemplo para a própria sociedade. Por isso eu quero apresentar os meus parabéns, parabenizar ao Dr. Muxin e desejar, como também desejou o apresentador, que não para aí. Continua a escrever. Estaremos nós lá para ler e aprender daquilo que escrever. Muito obrigado. O músico José Mucavela foi quem abrilhantou a festa com um momento de música. Mangatala, Kachumbi Samsava, Kanyani Tishok, Mutativikela, Akama Kombo, Mangatala, Kachumbi Samsava, Afuto Mini, Jalani Siluva, Mutalongoloka, Lili Ranzulantu, Afuto Mini, Jalani Siluva, Mutalongoloka, Lili Ranzulantu, Kanyari Sinene, Inkulu Leko, Kasimbi Luana, Sanguina, Mutarula Amsavene, Kanyani Tinko,
Ativikela, Akama Kombo, Mangatala, Kasumbi Samsava, Tomini, Jalani Siluva, Utalongoloka, Ranzulantu, Avutomini, Jalani Siluva, Utalongoloka, Ranzulantu. Sanzaningopu, Cientu Samsava, Mutahulusha, Antiso, Kapsumbi Samsava. Sanzaningopu, Cientu Samsava, Mutahulusha, Antiso, Kapsumbi Samsava. Avutomini, Jalani Siluva, Utalongoloka, Ranzulantu. Avutomini, Jalani Siluva Tsongwana, Utalongoloka, Ranzutomini. Johnzani Vananga, Johnzani Vananga, Johnzani Sientu Samsava, Utahulusha, Avutomini, Jalani Siluva. Nascido em 1945 em Xai-Xai, província de Gaza, José Estevão Muxin foi filial miliciano da Infantária, quadro administrativo colonial, funcionário dos Ministérios do Comércio e dos Transportes e Comunicações. Exerceu ainda o cargo de Inspetor-Geral das Atividades Econômicas e de Diretor-Geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, membro do Conselho Superior e da Comissão Permanente da Magistratura Judicial Administrativa. É jubilado desde 2015 como magistrado. Seguimos em frente com a literatura e agora a segunda obra, Mar, Espelho Líquido do Infinito, obra pertencente ao Dr. Luiz Cesarilo. Esta obra foi lançada em Maputo, no Hotel Glória, e contou com a presença também de várias individualidades, incluindo o primeiro-ministro da República de Moçambique, Adriano Maliane. Foi numa cerimônia que contou com a presença do primeiro-ministro Adriano Maliane e outras individualidades que o poeta moçambicano Luiz Cesarilo procedeu ao lançamento do seu livro intitulado Mar, Espelho Líquido do Infinito. Trata-se de um livro de poesia criado para enaltecer a beleza infinita que o mar apresenta. Foi em jeito de poesia declamada que o autor falou da obra. O convite à contemplação é a humildade diante da natureza imponente. Diante das vastas extensões do mar, somos compelidos a contemplar não apenas a imensidão das suas águas, mas também a profundidade das metáforas que ele carrega. O mar se ergue como um símbolo arquetípico da liberdade, uma liberdade que transcende as amarras da terra firme e nos convida a explorar horizontes sem limites. As suas águas ondulantes são como páginas em branco de um livro em constante reescrita, onde os nossos sonhos e anseios são imortalizados. A utopia, essa visão idealizada de um mundo perfeito e harmonioso, encontra o seu eco no mar.
Como a utopia, o mar é inatingível em sua totalidade, escapando sempre ao nosso controle. No entanto, assim como perseveramos em busca da utopia, também nos aventuramos para além da costa familiar, em busca do desconhecido, da aventura que nos aguarda além do horizonte. O mar, este mar que me desafia, é o meu limite e que me convida a abraçar a incerteza, a mergulhar nas profundezas da jornada rumo ao desconhecido. E como marinheiro de tempos antigos, enfrentamos tormentas e calmarias, encontramos em cada desafio uma profundidade de crescimento pessoal e coletivo. No movimento constante das ondas, percebemos o ritmo da vida, as suas marés de esperança e também de desencanto. O mar é mais do que um mero elemento físico. Ele é um espelho das nossas aspirações mais profundas. Ele nos ensina a buscar o inexplorado, a abraçar a mudança e a abraçar a jornada rumo à realização pessoal e a busca por um mundo utópico onde a liberdade reina suprema. E no vasto mar, a humanidade aflora em mim. As ondas carregam histórias antigas e sonhos novos, tornando-me um reflexo das emoções e aspirações que residem dentro de cada um. Eu sou uma extensão do espírito humano, navegando por águas desconhecidas, buscando compreender e compartilhar as profundezas da experiência humana. O amor, um sentimento grandioso que transcende palavras, é a essência da conexão humana. Ele nos eleva, nutre relacionamentos e constrói pontos entre corações. Ele nos lembra da nossa humanidade compartilhada, das nossas alegrias mais radiantes e das nossas dores mais profundas. Através do amor buscamos significado e vínculo que transcendem o tempo. É hora de resgatar o amor, cultivando gestos de bondade, empatia e genuína preocupação uns pelos outros. Ao fazermos isso, podemos restaurar a profundidade das nossas relações, espalhar a compaixão e finalmente reviver a grandeza do amor que une a humanidade. O amor, intrínseco à condição humana, é a essência que nos une. É a capacidade de sentir, empatia, cuidar, compartilhar alegrias e enfrentar desafios juntos. Essa emoção transcende culturas e gerações, sendo um fio condutor que nos conecta com os seres, como seres humanos. O amor molda a nossa visão do mundo, influencia as nossas escolhas e inspira atos altruístas. Ele nos lembra da nossa humanidade comum e da necessidade de nutrir relações significativas para vivermos uma vida plena e significativa. E, por fim, o existencialismo que me cerca. Essa busca incessante por compreender e compreender-me, por compreender o nosso propósito, a nossa relação com o universo. As histórias neste livro exploram a complexidade da existência humana, as dúvidas que nos assombram nas noites silenciosas e as respostas que encontramos nos momentos mais inesperados. O existencialismo nos leva a refletir sobre as nossas escolhas, a nossa liberdade e responsabilidade, enfrentando o desconhecido com coragem, enquanto exploramos o significado da vida e a complexidade do nosso ser. Acreditem que a tristeza me veste como um manto pesado, envolvendo-me em suas sombras e sentimentos profundos. Cada dobra desse tecido melancólico carrega lembranças e pensamentos que me ecoam silenciosamente. No entanto, lembrem-se de uma coisa, de que, como todas as roupas, a tristeza também pode ser removida, relevando a sua verdadeira essência por baixo dela. A minha alma se torna um vasto mar, absorvendo a essência do oceano em suas profundezas. É oxigenada pelo amor que flui como uma corrente vital. No entanto, a maldade humana a atinge como ondas implacáveis, causando a morte de uma parte de mim a cada dia que nasce. Essa interação complexa entre as marés da vida, o amor e a escuridão humana molda a paisagem da minha alma, lembrando-me de
que somos feitos de contrastes e capazes de encontrar forças mesmo nas adversidades mais sombrias. É verdadeiramente inspirador como canalizo o meu renascimento diário em direção ao amor. Ao reconhecer a importância deste, como uma força vital e regeneradora, me torna um doador constante dessa energia positiva para os outros. Essa escolha de espalhar o amor e de ser amor e de vivê-lo sem medo é uma dádiva preciosa que cria conexões profundas e deixa uma marca duradoura nas vidas daqueles que comigo convivem ou navegam na margem do meu corpo. Neste livro não há a pretensão de eu ser poeta. Não existe. Mas sim a intenção sincera e humilde de compartilhar uma visão singular do mundo e de mim próprio. É uma visão que encontra beleza no renascimento diário, como a fênix das lendas, emergindo das cinzas com renovada força. É uma visão que se veste de mar, oxigena-se de amor e enfrenta a dura realidade da maldade humana. No entanto, essa visão escolhe ser um portador do amor, oferecendo-o como o presente mais precioso. E ao escolher não apenas sobreviver, mas também florescer na jornada, essa perspectiva convida a todos a abraçarem a resiliência, a regeneração e a escolha consciente de espalhar apenas e simplesmente o amor. Vale lembrar que mesmo na simplicidade da partilha podemos encontrar profundidade e inspiração para encarar cada dia numa nova esperança, compaixão e amor neste mar, espelho líquido do infinito. Hoje, caros amigos e amigas, celebramos não apenas o nascimento deste livro, mas celebramos o amor, sobretudo, que nos une. Por sua vez, a ministra da Cultura e Turismo, Eldivina Matirula, manifestou sua satisfação em fazer parte do lançamento oficial da obra literária do poeta Luís Cesarilo, na sequência do encerramento oficial do 11º Festival Nacional da Cultura, considerando que a cultura não para de crescer. Domingo, o Governo desempenha um papel crucial no apoio à literatura, pois reconhece o valor cultural, educacional e social que a mesma oferece à sociedade. A literatura, por sua vez, desempenha o papel de refletir a sociedade, explorar questões profundas e complexas, transmitir conhecimento e inspirar empatia. Ela é um meio pelo qual as vozes individuais e coletivas encontram expressão, desafiando perspectivas e oferecendo novos horizontes. A literatura molda a identidade cultural, incentiva a imaginação e enriquece a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. É importante lembrar que ela desempenha um papel vital na construção e preservação da identidade cultural de uma nação, de preservar a história, os valores, as tradições e a diversidade cultural de um país. Os escritores são os guardiões das histórias, das emoções e das vozes que compõem o nosso legado cultural. Com este livro, Luís Cesarilo não apenas nos brinda com a sua arte de escrever, mas também contribui para a riqueza do nosso património literário. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, e continuarei com caros amigos de Cesarilo. Estamos aqui para celebrar o mar, espelho líquido do infinito, e seu autor, Luís Cesarilo, no momento em que acabamos de realizar a 11ª edição do Festival Nacional da Cultura, que decorreu na província de Maputo, sob o lema Cultura, a força que une a nação rumo ao desenvolvimento. Eu não poderia estar mais feliz de estar aqui hoje,
um dia após o encerramento oficial desta grande festa da cultura e sentir que ainda continuamos a celebrar a nossa cultura e desta forma com o lançamento de tão especial livro. Luís Cesarelo é pós-doutorado em Estudos Literários pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara. Doutor em Letras em Estudos Comparados de Literatura Africana de Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo. Possui graduação pela Universidade de Évora. Tem várias obras publicadas nas áreas de Sociologia, Literatura e Turismo. É patrono da Associação Casa Museu Luís Cesarelo. Atualmente desempenha a função de presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Escritores Moçambicanos. A gastronomia também faz parte da nossa cultura. Os que visitam Moçambique apaixonam-se pelas nossas comidas, os nossos pratos típicos tradicionais. Acompanhe a seguir Gastronomia, 11º Festival Nacional de Cultura. O 11º Festival Nacional da Cultura teve como uma das maiores atrações a gastronomia, com pratos tipicamente moçambicanos. Stella Constantino, uma das chefes de cozinha, falou dos pratos que ela própria preparou, desde xiguinha de tiove, de cacana e de couve. Trago tiove, xiguinha de cacana, xiguinha de couve, tseki, chitsacato de couve, salada de repolho, frango, peixe grelhado e carne de porco grelhado. O modo de preparar tiove é milho seco, amendoim seco, fervendo, não é? Depois voltamos a meter de novo amendoim pilado e o coco, xiguinha, mandioca, coco, cacana e coisa, e amendoim pilado. Couve também, xiguinha de couve, entra a couve e a mandioca e amendoim e o coco. Chitsacato de couve, sim, de couve é cebola, a couve, cenoura e alho. Chitsacato de coisa, disso aqui, de tseki, é a própria tseki, cebola, cenoura e alho. Me encontro aqui no Conselho Municipal da cidade da Matola. Convido a vocês todos que venham a provar os meus pratos, que não vão se arrepender. São pratos nacionais, nossos moçambicanos. Com certeza são pratos bem deliciosos, feitos com amor e carinho. É aqui na Dona Stella. Apareço, venham a provar e vão gostar. Lúcia Nhancal confecciona doces, mas destacou o bolo de mandioca fresca, típico da região sul do país. Temos doces, mas o principal, que é mais atraente, não que os outros não sejam atraentes, temos o bolo de mandioca fresca e o coco fresco. Então, como estamos no tempo de mandioca, diversificamos. Saímos do padrão normal do bolo na base de trigo, entramos no bolo de mandioca, que é fresco. Então ralamos a mandioca com raspador, temos o coco natural, ralamos também, processo normal. Tiramos o primeiro leite, juntamos ao coco ralado, a mandioca ralada, usamos a farinha de mandioca também, não entra trigo. Temos ovos, manteiga e não entra royal. E vai ao forno com bolo normal. É muito fácil, digo, bem gostoso. É um bolo diferente.
E aconselho todas as mulheres a fazer. Até os homens podem fazer e provar. Por sua vez, Joaquim Muyambo trouxe iogurte de malambe e mel produzido na cidade da Beira. Nós temos aqui o iogurte de malambe. Nosso iogurte de malambe, para além do malambe que é a base, temos 3 frutas. Temos a maçã, a pera maçã e a banana. E temos tido também um outro sabor que hoje não temos aqui, né? Mas para hoje temos aqui a mistura de 3 frutas, que é a maçã, pera maçã, banana, e usamos o leite condensado para adoçar, né? Para dar aquele gostinho. E também dizer que este malambe, para aqueles que não gostam daquele sabor azedo do malambe, eu recomendo este malambe. Nós fazemos especificamente a pensar nessas pessoas que não gostam daquele sabor azedo do malambe. Sim, sim. E para além do iogurte de malambe, nós temos aqui o mel. Este mel é da Beira. Ele é produzido na Beira. Nós temos lá alguém que nos representa e manda o mel para aqui e nós comercializamos. Portanto, para além do mel, temos o achar de manga. Achar de manga está aqui. Achar de manga. Este é mesmo produzido por nós localmente, né? É um achar muito bom também, que não é muito picante, ele é bem suave e bem gostoso. Eu garanto, venham provar este achar, vão gostar. E também temos os temperos. Temos os temperos para grelhar, para guisados. Temos vários tipos de temperos. Temperos para batatas, peixe, temos a pimenta preta, em pó, canela em pó, temos vários temperos. O ideal é que mesmo venham visitar a feira para ver de perto o que nós temos a oferecer. O 11º Festival Nacional da Cultura teve lugar na Matola de 23 a 27 de agosto do ano em curso. Ainda sobre o 11º Festival Nacional da Cultura que aconteceu na província de Maputo, a dança foi uma das maiores atrações. Acompanhe a seguir exibição de vários grupos culturais oriundos de todos os cantos do nosso belo Moçambique. Ao som de batuques e outros instrumentos tradicionais, grupos culturais oriundos de diversas partes das 11 províncias de Moçambique, incluindo a cidade de Maputo, fizeram várias apresentações no festival, com destaque para a dança. Recordamos a seguir alguns momentos das execuções apresentadas pelos artistas.
Tempo agora para a nossa agenda cultural. Tradição e modernidade em acústicos de meia-noite é o título atribuído ao evento que vai acontecer na Fundação Fernando Leite Couto, em Maputo. Trata-se de um concerto na esteira das celebrações dos 40 anos de carreira do músico Isaú Menezes, a ter lugar no dia 21 de setembro. Marcelo Panguana é vencedor do Prémio de Literatura José Craveirinha 2023. O maior galardão das letras no país foi anunciado esta quinta-feira em Maputo. A artista plástica Xaná Dissá vai inaugurar a sua exposição individual intitulada Os Viajantes da Baleia Cor-de-Rosa. O evento terá lugar dia 6 de setembro na Fundação Fernando Leite Couto. Logo no início desta edição, destacamos o lançamento de 2 obras literárias. Recomenda-se: leia um bom livro, assista um bom filme, vá ver uma boa peça de teatro, visite uma obra de arte em exposição. E nós, cá deste lado, continuamos sempre ligados e focados às artes. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Receba abraços calorosos do vosso apresentador favorito, o Vasco Xirinza, mais conhecido por Vavá, e do meu companheiro de sempre, o Samuel Matola. Até a próxima edição do nosso Culturando.